Você sabia que os besouros representam cerca de 40% de todos os insetos conhecidos e que sua diversidade é tão vasta que eles podem ser encontrados em quase todos os habitats do planeta? E que alguns besouros têm uma força tão extraordinária que podem carregar até 850 vezes o seu próprio peso? Essas são apenas algumas das características fascinantes dos besouros, criaturas que desempenham papéis cruciais na manutenção de ecossistemas saudáveis. Hoje vamos mergulhar no incrível mundo dos besouros e explorar seus comportamentos, hábitos, vida e curiosidades, além de entender por que eles são tão essenciais para o equilíbrio da natureza. Quer saber mais? Fique conosco e descubra! E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender! A incrível diversidade dos besouros. Os besouros pertencem à ordem Coleoptera, a maior ordem de animais do mundo, com cerca de 400 mil espécies descritas, e estima-se que ainda existam muitas outras por descobrir. Essa imensa diversidade permite que os besouros ocupem uma vasta gama de nichos ecológicos, desde florestas tropicais úmidas até desertos áridos e picos montanhosos. Você sabia que existem besouros que habitam ambientes marinhos, vivendo em zonas costeiras, onde se alimentam de matéria orgânica em decomposição? Os besouros vêm em todas as formas e tamanhos, de minúsculos insetos que mal são visíveis a olho nu até os gigantes do reino dos insetos, como o Titanus giganteus, que pode atingir até 17 centímetros de comprimento. Alguns besouros, como os besouros tartaruga, são mestres do disfarce, com corpos achatados que se assemelham a detritos vegetais, enquanto outros, como o besouro escaravelho, possuem formas robustas e compactas, ideais para escavar e mover grandes quantidades de solo ou esterco. As armaduras naturais dos besouros. Uma das características mais notáveis dos besouros é seu exoesqueleto resistente e suas asas rígidas, chamadas élitros. Essas armaduras naturais não apenas protegem os besouros de predadores, mas também lhes conferem uma incrível resistência a impactos. Os élitros funcionam como um escudo, protegendo as asas membranosas mais delicadas que se encontram abaixo deles, usadas para voar. Os besouros joia são um exemplo de como os élitros podem ser visualmente impressionantes. Suas cores metálicas e iridescentes não são apenas uma exibição de beleza, mas também um mecanismo de defesa, refletindo a luz de maneira que confunde predadores e dificulta a sua localização. Esses besouros são verdadeiros artistas da camuflagem, integrando-se perfeitamente aos ambientes onde vivem. Força descomunal. Os besouros são verdadeiros campeões de força no reino animal. O besouro Hércules, Dynastes Hercules, é conhecido por ser capaz de carregar até 850 vezes o seu peso corporal. Isso é o equivalente a um ser humano levantar aproximadamente 65 toneladas. Já imaginou? Mas o que possibilita essa força extraordinária? A resposta está na construção de seu corpo. Os besouros têm uma estrutura muscular extremamente eficiente, que lhes permite gerar uma força desproporcional ao seu tamanho. Outro exemplo de força impressionante é o besouro escavador, que usa sua força para mover grandes quantidades de terra, construindo túneis e câmaras subterrâneas onde vive e se reproduz. Esses besouros desempenham um papel vital na aeração do solo, contribuindo para a saúde dos ecossistemas onde vivem. O papel crucial dos besouros na polinização. Embora muitos associem os besouros principalmente à decomposição de matéria orgânica, eles também desempenham um papel importante na polinização. Espécies como o besouro escaravelho são responsáveis pela polinização de várias plantas, especialmente aquelas que produzem flores grandes e com odores fortes, como as magnólias. Estes besouros são atraídos pelos cheiros intensos e muitas vezes se enterram profundamente nas flores, ajudando a transferir o pólen de uma flor para outra. A polinização realizada pelos besouros é vital para a reprodução de muitas plantas que, de outra forma, teriam dificuldade em sobreviver. Além disso, algumas dessas plantas dependem exclusivamente dos besouros para a polinização, o que torna esses insetos essenciais para a manutenção da biodiversidade. Defesas químicas sofisticadas. Muitos besouros desenvolveram defesas químicas que são verdadeiras maravilhas da natureza. O besouro bombardeiro, Brachinus sp., por exemplo, possui um mecanismo de defesa único. Ele pode disparar uma mistura química explosiva de seu abdômen, criando uma pequena explosão que atinge temperaturas de até 100 graus Celsius.
Essa mistura é composta por hidroquinona e peróxido de hidrogênio, que, ao se misturarem, reagem violentamente, criando calor e gás, projetados contra o atacante. Outro exemplo fascinante é o besouro leiteiro, que secreta um fluido oleoso pelas articulações de suas pernas quando ameaçado. Esse fluido contém substâncias químicas que podem ser irritantes ou tóxicas para predadores, tornando o besouro um alvo menos desejável. Ciclo de vida e metamorfose. O ciclo de vida dos besouros é um processo complexo que inclui várias etapas distintas: ovo, larva, pupa e adulto. Cada uma dessas etapas é adaptada para diferentes funções e habitats. Por exemplo, as larvas de besouro são geralmente vorazes e especializadas em se alimentar de materiais específicos, como madeira, folhas ou matéria orgânica em decomposição. As larvas de besouro carunchinho, por exemplo, vivem dentro de grãos e sementes, onde se alimentam e crescem, eventualmente emergindo como adultos. A fase de pupa é um período de transformação intensa, onde o corpo da larva é reorganizado e remodelado para se tornar um besouro adulto. Este estágio é muitas vezes protegido por uma camada externa dura, e os besouros permanecem imóveis durante todo o processo. Adaptabilidade ao ambiente. Os besouros são incrivelmente adaptáveis, o que lhes permitiu prosperar em quase todos os ambientes da Terra. Alguns besouros, como os que pertencem ao gênero Stenocara, desenvolveram adaptações para viver em desertos. Eles têm uma habilidade única de coletar a água da névoa da manhã em suas costas, que depois escorre em direção à sua boca. Essa adaptação permite que esses besouros sobrevivam em condições de extrema aridez. Em contraste, os besouros aquáticos, como o besouro mergulhador, Dicticidae, têm corpos hidrodinâmicos e pernas adaptadas para nadar, permitindo que se movam rapidamente na água. Eles também armazenam ar em suas élitros, o que lhes permite respirar enquanto estão submersos. Predadores e estratégias de defesa. Apesar de suas defesas sofisticadas, os besouros têm vários predadores naturais, incluindo aves, anfíbios, mamíferos pequenos e até outros insetos. Para evitar serem capturados, muitos besouros adotam estratégias de defesa impressionantes. O besouro tigre, Cicindelina, por exemplo, é um predador ágil que não só caça suas presas, mas também se defende ativamente dos predadores. Alguns besouros, como o besouro da batata, utilizam o mimetismo batesiano para se proteger. Eles imitam as cores e padrões de espécies tóxicas ou venenosas, enganando predadores para que os evitem. Outros, como o besouro bombardeiro, não hesitam em usar suas defesas químicas para se livrar de ameaças. Importância ecológica. Os besouros desempenham papéis fundamentais em seus ecossistemas, incluindo a decomposição de matéria orgânica, polinização e controle de pragas. Eles ajudam a reciclar nutrientes no solo, facilitando o crescimento de plantas e mantendo a saúde dos ecossistemas. Os besouros escaravelhos, por exemplo, são famosos por sua habilidade de decompor esterco, um processo que é vital para a saúde do solo e para a reciclagem de nutrientes. Além disso, ao polinizar flores, os besouros contribuem para a produção de frutos e sementes, que sustentam não apenas outros animais, mas também a agricultura humana. Sem os besouros, muitos ecossistemas colapsariam, levando à perda de biodiversidade e ao declínio das populações de plantas e animais. Agora algumas curiosidades inusitadas. Você sabia que o menor besouro do mundo, Pseudozella musavazensis, mede apenas 0,3 mm, sendo quase invisível a olho nu? E que o maior, o Titanus giganteus, pode quebrar galhos com suas mandíbulas poderosas? Outro fato interessante é que alguns besouros são usados como bioindicadores. Isso significa que a presença ou ausência de certas espécies de besouros em um ambiente pode indicar a saúde desse ecossistema. Os cientistas monitoram essas populações para entender melhor os impactos da poluição, desmatamento e mudanças climáticas. Quando comparamos os besouros com outros insetos, como abelhas e borboletas, percebemos que eles têm adaptações únicas que os tornam incrivelmente bem-sucedidos. Enquanto as abelhas são especializadas na polinização de flores específicas, os besouros têm uma abordagem mais generalista, o que lhes permite polinizar uma variedade maior de plantas. Por falar nisso, já viu o nosso vídeo sobre as abelhas? O link está no comentário fixado. Além disso, os besouros são mais resistentes a mudanças ambientais,
graças à sua capacidade de viver em uma variedade de habitats. Comparados a outros insetos, os besouros também têm uma maior diversidade de formas e comportamentos, o que lhes permite ocupar nichos ecológicos que outros insetos não conseguem. Essa diversidade é uma das razões pelas quais eles são tão abundantes e importantes em praticamente todos os ecossistemas. Os besouros têm uma relação complexa com a agricultura. Enquanto algumas espécies são pragas, causando danos a culturas como batatas, trigo e milho, outras são extremamente benéficas. O besouro ladybug, por exemplo, é um predador voraz de pulgões, que são pragas comuns em plantações de alimentos. Esses besouros ajudam a controlar as populações de pragas de maneira natural, reduzindo a necessidade de pesticidas químicos. Além disso, os besouros que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como os besouros escaravelhos, contribuem para a saúde do solo, tornando-o mais fértil e produtivo. Essa contribuição é vital para a agricultura sustentável e a produção de alimentos. A ciência está continuamente revelando novos aspectos fascinantes sobre os besouros. Recentemente, descobriu-se que certos besouros têm a capacidade de detectar odores a longas distâncias, utilizando antenas extremamente sensíveis. Isso lhes permite localizar fontes de alimento e parceiros em vastos territórios, mesmo em habitats densos como florestas tropicais. Outra descoberta interessante é a capacidade dos besouros de utilizar a luz polarizada para a navegação. Em experimentos, cientistas observaram que besouros como o escaravelho usam a luz do sol refletida para orientar seu voo, mesmo em dias nublados ou em áreas com vegetação densa. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa para muitas espécies de besouros. A alteração dos padrões de temperatura e precipitação pode afetar os ciclos de vida e a distribuição geográfica dos besouros. Algumas espécies estão migrando para novas áreas, enquanto outras estão enfrentando extinção devido à perda de habitat. Estudos mostram que besouros que dependem de habitats específicos, como florestas úmidas ou áreas montanhosas, são particularmente vulneráveis. A conservação desses habitats é essencial para garantir a sobrevivência de muitas espécies de besouros e para preservar os serviços ecológicos que eles fornecem. Os besouros são verdadeiros guerreiros da natureza, desempenhando papéis essenciais em nossos ecossistemas. Desde a polinização até a decomposição de matéria orgânica, eles são vitais para o equilíbrio da vida na Terra. E apesar de muitas vezes passarem despercebidos, sua importância não pode ser subestimada. Cada besouro, grande ou pequeno, conta uma história de adaptação, sobrevivência e sucesso evolutivo. Então, da próxima vez que você ver um besouro, lembre-se de que está diante de uma das criaturas mais extraordinárias do planeta. Gostou de descobrir essas curiosidades sobre os besouros? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!